No perfil de hoje eu estou conversando com a psicóloga Solange Diuana. Solange, eu deixei uma pergunta para você. No seu trabalho você precisa de imparcialidade. Em alguma vez ao longo desses 20 anos, porque é um tempo considerável, você já se traiu? Pois é, eu não sei trair, né? A palavra trair, eu acho que traz uma coisa muito negativa, né? E traz uma coisa, talvez, que você tenha consciência de que está fazendo, né? Talvez eu possa ter errado em alguma situação, ou possa ter me comovido com as minhas histórias e com os meus referenciais, né? E possa ter dado algum parecer. Mas, graças a Deus, nós não somos unicamente os responsáveis por um processo, né? Tem os estudos sociais, tem todo o MP, a defensoria, tem o juiz, enfim. Então, são os operadores da lei que vão decidir sobre aquele caso. Então, também eu não vou me sentir assim tão poderosa a ponto de dizer que eu fiz alguma coisa, né? E aquilo foi, né, negativo. Mas... E determinante também. E determinante, né? E uma traição, não, né? Se por um acaso houve algum tipo de mal entendido em alguma situação, ou talvez por conta das circunstâncias naquele momento, porque também é uma coisa, né? O processo é um recorte. Sim. É um recorte daquele momento na vida daquela pessoa, daquelas famílias, enfim. Né? Então, às vezes, naquele momento, as coisas se apresentavam daquela forma. E a melhor solução que eu percebi, que eu encontrei, foi aquela. Mas pode ser que daqui a um tempo não se mantenha, né? Existem pontos que são mais relevantes na hora que você precisa dar um parecer? Que você precisa observá-los? Aí vai depender do processo, né? Por exemplo, num processo de adoção, né? Vamos imaginar, né? Nós temos que ver se realmente não há possibilidade daquela criança voltar para a sua família de origem. Se aquela família de origem realmente não apresenta, né, condições, nem no momento, nem, né, tem um bom prognóstico que vai apresentar daí para frente. Então... Porque se você perceber que que existe essa possibilidade, essa criança, em tese, já não pode ser adotada, é isso? Por enquanto, não. Até que se tenha essa certeza. Porque para ela ser adotada, ela tem que estar destituída do poder familiar. Né? Completamente. Completamente destituída. Ou então em vias de, né? Quando o juiz e a equipe técnica toda já entende, né? Que essa criança não tem mais chance de voltar. Então é só esperar o trâmite, né? Jurídico acontecer, e aí, para que essa criança não fique muito tempo no abrigo, enquanto que sai a destituição do poder familiar, aí já é encaminhada para uma nova família, para que ela tenha o seu direito garantido de conviver numa família, né? De viver e conviver com uma família. Então, a gente tem que olhar essa parte, se há a possibilidade dessa criança voltar para essa família de origem, e também tem que olhar a parte da família que está adotando, né? Com muita atenção e com muito carinho, qual é o real desejo, né? Em que lugar que essa família vai colocar esse filho? No lugar de filho? Se for no lugar de filho, ótimo. É isso que a gente quer. A gente não quer pais perfeitos. A gente quer pais, né? Agora... Até porque nem os biológicos são perfeitos. Ninguém é perfeito, né? Mas assim... Quem está se habilitando para adotar, às vezes tem um medo, né? Uma fantasia, o que eu tenho que dizer, de que forma eu tenho que me apresentar, o que eles querem saber de mim, a minha casa tem que estar pintada, arrumada, eu tenho que ganhar bem, enfim, não é isso que a gente espera, né? A gente espera que a criança seja incluída na sua família no lugar de filho. Seja acolhida como um filho natural, porque vai passar a ser esse filho natural. Vai passar a ser um filho com todos os direitos, com todas as obrigações, as alegrias, os aborrecimentos, com tudo. Né? E é um caminho sem volta, como o filho é um caminho sem volta. O filho é um caminho. As outras partes da vida você tem como destituir. Filho não existe essa possibilidade. Ele é para a vida toda, né? Existe alguma possibilidade da criança já adotada? Porque você falou aí da questão da família, saber se a família realmente vai integrar essa criança, acolhê-la como filho e tal. Existe alguma possibilidade dessa família biológica, em algum momento, uma vez que a criança já foi adotada, pedir a volta da criança? Isso não existe? Não.
A adoção é irrevogável, irreversível, e não há possibilidade se já foram feitos todos os estudos, e o trâmite foi todo correto, né? Por isso que a gente briga muito, né? E divulga muito a adoção legal. Não pegue uma criança por ser mais fácil, que alguém lhe ofereceu e que, né, não tem condição de criar, e você vai e adota essa criança ilegalmente. Pelo amor de Deus, não façam isso, né? Porque se teve todo o trâmite legal, essa pessoa já foi destituída do poder familiar, e essa criança, nem mesmo com a morte dos pais adotivos, ela retorna para sua família biológica. Não tem essa possibilidade não existe. Não. E ao longo do seu processo como profissional, você criou e fundou um grupo e coordena o grupo chamado Café com Adoção, que trata de apoio a pessoas que querem adotar, não é isso? Isso. Essa é a ideia do seu grupo, do seu projeto. O que te levou especificamente para trabalhar com adoção? Quando você viu que é isso que eu quero fazer, é nisso que eu vou focar? Essa pesquisa que eu fui fazer na Vara da Infância, né, me despertou, e eu acho que esse tema, desde a infância, ele me encantava, né? Eu conhecia pessoas que tinham adotado, pessoas que eram adotadas, e isso me assustava, por um lado, né? Como é que é isso, né? Não ter mais a mãe, ter outra mãe, eu acho que, né, ter outro pai, outra família, e isso me assustava, eu não entendia, né, ainda na infância, e ao mesmo tempo essas histórias me provocavam curiosidade, e eu queria entender, estudar. E aí a escolha pela adoção foi uma escolha do desejo, né? Foi uma escolha da vontade mesmo de conhecer e de conviver com essas pessoas e montar o grupo. Na época, quando Patrícia Glicério e eu montamos o grupo, nós montamos com o objetivo de atender aquelas pessoas que já tinham adotado, entendeu? Porque a gente percebia que algumas ou eram benevolentes demais, tinham muita pena das crianças, não colocavam limites, ou colocavam a criança para dormir no meio da cama do casal, ou ficava, ai, tadinho, mas já sofreu tanto, como é que agora eu vou fazer, né? Vou dizer não para ele. Então tinha uma coisa assim que a gente estava vendo que ia dar errado em algum momento, sabe, aquela criança. E depois a conta vem para onde? Para adoção, né? Ah, mas também, né? Tem uma carga genética. Ah, também, né? Mas... Então, também tinha uma forma de se desculpar, né? E aí a gente começou a perceber que a gente precisava atender a essas pessoas, e a gente, quando montou o grupo, montou para quem já tinha adotado, né? E foi muito bom, muito bom, muito bom no início. A Ana Amélia fez parte, né, do início do grupo, e as pessoas vinham, colocavam suas dúvidas, seus medos, suas angústias, e aí a gente começou a ver que algumas pessoas que estavam ainda, né, num processo de espera pelo filho, se habilitando e tal, iriam se beneficiar escutando aquelas histórias e aquelas dificuldades de quem já tinha adotado. Aí a gente abriu, né, para quem estava querendo adotar e para quem já tinha adotado. E em 2009, né, o legislador entendeu que o trabalho de grupo era um trabalho que fazia diferença, né, e tornou lei, teve, né, uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, e agora é lei a participação de, está na lei, né, a participação de pelo menos 4 encontros em um grupo de apoio à adoção. Né? Então, eles têm no processo da adoção? No processo de habilitação para adoção. Para você se habilitar, você tem que ter frequentado pelo menos, né, aqui no Rio de Janeiro, né, cada comarca tem um pouco, né, o seu modo de trabalhar, mas aqui no Rio de Janeiro, e aí o Café com Adoção é um dos grupos, né? Entendi. E hoje tem mais de 150 grupos pelo Brasil, né? E que é muito bom isso, né? Isso é maravilhoso. Isso com certeza dá mais suporte às famílias e aos próprios adotados nessa relação, nessa convivência nova que está chegando para a família e para a criança, né? No Brasil, você falou da questão do apoio, é muito comum se dizer que é muito difícil ainda adotar uma criança, que o caminho não é tão fácil, tem muita complicação, muita burocracia. Quais são realmente as principais dificuldades ou as principais etapas que precisam ser cumpridas para a adoção? Bom, vou falar da realidade do Rio de Janeiro. Sim. E mais especificamente da primeira vara, né? Quem deseja adotar tem que ir a uma reunião informativa, né, onde ali é explicado o que é adoção, quais os documentos necessários, quais são, né,
os passos que as pessoas vão ter que dar, e ali recebem toda a lista de documentos necessários e o organograma do trâmite, enfim. Aí tem uma reunião informativa que é geral. Né? Porque o que a gente tenta, né, com essa forma é que a própria pessoa tenha uma autoavaliação, né, se é isso que eu quero para mim. Eu quero adotar? É isso mesmo? Estou, né, aberta e disponível para enfrentar todo esse processo? Porque é um processo longo, é um processo realmente, né, que gera muita angústia, porque ninguém chegou ali feliz porque quer adotar. Todo mundo tem uma história pregressa de perdas, né, de impossibilidades, de, né, situações, a maioria, né, de situações muito sofridas. Então, quando chegam com essa decisão, querem o filho rápido, porque já viveram muitas frustrações, muitas dores. Então, tem essa reunião informativa. Aí depois participa dos 4 encontros de grupo de apoio à adoção. E aí depois junta toda a documentação, que são certidões negativas, cíveis e criminais, né, atestado de sanidade física e mental, tem comprovante de renda, de residência, tem atestado de idoneidade, enfim, tem uma lista de documentos que você junta a sua petição, que você pode fazer de próprio punho, que ali a gente dá o modelo também. Qual o limite mínimo de idade para adotar? Mínimo 18 anos. Você tem que ter mais de maior de idade para você poder adotar. Você pode ser solteiro. Pode ser solteiro, viúvo, separado, enfim. Essa casado. lista está aumentando? Tem mais gente interessada hoje no Brasil em adotar? Eu acredito que sim. Da época que eu comecei... Isso, do tempo que você começou a hoje. Que eu comecei a trabalhar, tanto é que o trabalho era muito mais individualizado, a gente atendia, né, não tinha esse grupo de informação, a gente atendia 1 a 1. Então, realmente aumentou bastante o número de pessoas interessadas em adotar. E qual é o tempo médio, então, que se leva desse primeiro momento que a pessoa chegou lá, quero adotar e a partir de agora vou fazer o processo todo? Quanto tempo, mais ou menos, leva a conclusão desse tempo aí? Essa é a resposta mais desejada, né? E a mais difícil de te dar, porque tem pessoas que querem um bebê recém-nascido, né? De determinado sexo, de uma determinada cor, e aí essa pessoa vai demorar um pouco mais, né? E tem pessoas que aceitam grupos de irmãos com uma idade, né, um pouco maior, e aí essa pessoa vai demorar um pouco menos. Tem gente que aceita crianças do Brasil todo, que tem disponibilidade. Mas isso é uma escolha de quem vai adotar. Sim, você tem um formulário que você preenche e ali você diz se você aceita, né? De 0 a 2, de 2 a 4, né? Sim, mas, por exemplo, a questão da viagem. Se a pessoa disser, eu aceito viajar, ela tem que ir ao encontro daquela criança cada vez que alguém mandar o perfil lá que ela deseja, e isso? ela tem que colocar para onde ela aceita. Sim. Né? Então não é para o Brasil todo, ela tem que colocar a região. Que tem gente que tem família fora, que não é, né, difícil ficar um tempo fora, que tem aonde ficar, enfim. E tem gente que não, então... Mas esse tempo varia? Esse tempo médio, você diria que é mais ou menos quanto tempo? Um tempo médio que você possa estimar? Mas aí vai depender do perfil da criança. Então não tem mesmo um tempo médio. Ele pode ser um mês, como ele pode ser um ano. Ano? Nunca. Não, ele pode ser, né, 3 anos, como pode ser 6 anos. Né? Então, um ano não acontece. Anos, não. É muito difícil, a não ser se você... Recentemente nós tivemos uma pessoa que ela adotou 3 irmãos, 3 meninos, né? E já, assim, 4, 6 e 8 anos. E já numa comarca do interior de Minas. Então, ela tinha essa disponibilidade, ela encontrou essas crianças, né? Através de um grupo de busca ativa, porque a gente tem um grupo de busca ativa. Que significa o quê? Onde aquelas crianças, por exemplo, porque como é feita essa busca das famílias para encontrar, né, os seus filhos e seus filhos para encontrar os seus pais? A partir do momento que existe uma criança disponível, você coloca essa criança disponível no cadastro e ali vem as pessoas que estariam disponíveis para adotá-la. Só que às vezes você coloca a criança e não aparece ninguém.
entendeu? Então, essas crianças, elas vão para um grupo de busca ativa que tem pessoas que têm um perfil mais flexível e que talvez aceitariam essas crianças. Mas o Busca Ativa é um site, por exemplo, que as pessoas vão buscar, é isso? Na vão procurar. realidade, são grupos coordenados por pessoas ligadas aos grupos de apoio à adoção, né? E que fazem esse trabalho junto às varas da infância, né? Então, a vara da infância passa a informação, normalmente os juízes passam a informação de que tem essa criança com HIV positivo, que está, né, com 6 anos, que não tem ninguém interessado, que está com 10 anos, enfim. E aí se tenta pelo grupo, ou que tem algum problema, né, de saúde. E existe um ponto muito comum que para nós, que não estamos vivendo isso como você, sabemos ou ouvimos dizer, que as crianças, no caso, meninas, pele claras, bebês, essas são as que saem escolhidas com muito mais facilidade. Se for menino, se tiver pele negra, se tiverem irmãos, é muito mais difícil. Isso é verdade, isso é folclore ou não é? Eu queria saber se ainda é assim. Mas você vai responder no próximo bloco também pra gente, porque eu preciso fazer mais um rápido intervalo nessa conversa ótima aqui com a Solange Diuana e a gente volta já já. Não sai daí que é rapidinho.